Olá, turminha do quinto ano, que bom estar com vocês novamente. Aula de matemática, professor Alírio, e o assunto de hoje é divisão. Como de costume, a gente faz aquela breve recordação da última aula que nós estudamos, ok? Na última aula nós falamos em multiplicação, nós falamos em multiplicando por 10, né? Então tem aqui, ó, 23 vezes 10. 23 vezes 10 é a mesma coisa que eu pegar o 23 e acrescentar um zero na frente do número. Então 23 vezes 10, 230. 38 vezes 10, 380. 45 vezes 10, 450 e assim por diante. Nós falamos também sobre a multiplicação por 100. Se você quiser fazer a conta no papel, sem problema. Mas alguns tipos de contas não há necessidade. Multiplicar o número por 100, né, é a mesma coisa que acrescentar dois zeros na frente desse número. Então eu tenho aqui 14 vezes 100, então vai ficar 1.400. É o 14 seguido de dois zeros. 49 vezes 100 é o número 49 seguidos de dois zeros. Você talvez economize algumas passagens, alguma coisa assim, na hora que você estiver fazendo exercício. Se for um vestibular, o tempo, né, faz diferença. Então, se você puder compactar seu tempo ou compactar suas contas, né, ou não ficar escrevendo tantas contas assim. 862 vezes 100. Mesma coisa que eu pegar 862 e acrescentar dois zeros, ficamos com o número 86.200, ok? E o seguinte é a mesma coisa. E multiplicação por 1000? Ora, 2 vezes 1000, 2.000. 28 vezes 1000, 28.000. Ou seja, basta eu pegar o número e acrescentar 3 zeros na frente dele. 33 vezes 1000, 33.000. Reparem que aqui nós temos um zero a mais, ó, 890. Esse zero aqui, ele permanece do lado de cá, 890. Nós vamos acrescentar os 3 zeros depois dele, certinho? Porque às vezes a pessoa confunde esse zero com os 3 aqui, não pode, tá bom? Nós falamos também daquele momento em que eu tinha o número 2, e aí pedimos para preencher as outras caixinhas aqui, né? Vamos chamar de caixinhas aqui. E aí estava escrito assim, ó, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então 2 vezes 10, 20. Acrescentamos um zero no 2. 20 vezes 10, acrescentamos um zero na frente do 20, olha lá, 200. E 200 vezes 10, 2.000. E nós mostramos para você também que quando eu saio do 2 e pulo essa casa do meio, vou direto para a terceira casa lá, ó, né? É a mesma coisa que 10 vezes 10. 10 vezes 10 é a mesma coisa que 100, não é? Então, 2 vezes 100, 200, ok? Nós usamos alguns termos também, né? E no problema, ele não fala para você, ó, multiplique por 2, multiplique por 3. Ele fala assim, o dobro de, a gente já sabe que é 2 vezes. O triplo de, a gente sabe que é 3 vezes. O quádruplo, são 4 vezes. O quíntuplo, são 5 vezes, e o sextuplo, que são 6 vezes. Muitas vezes o exercício comenta ou usam desses termos lá no meio, e ele parte do princípio que você já sabe, que o que ele está falando, quádruplo, é 4 vezes, ok? O exercício não vem escrito isso, vem só a palavra quádruplo, por exemplo, tá bom? Vamos pensar na seguinte situação. Se eu der 6 balas para cada um dos meus 8 amigos, quantas balas eu vou ter que dar no total? Eu vou dar no total para meus amigos. Vê se faz essa conta. 6 balas para cada um dos meus 8 amigos. Você deve estar falando assim, professor, é fácil, faz uma conta de multiplicação. 6 vezes 8, não é isso? Então está aqui, ó. 6 vezes 8, 48 balas. Então tem que ter 48 balas se eu quiser dar 6 balas para cada um dos meus 8 amigos. Tá. Vamos pensar numa situação parecida. Eu falo assim para você, ó. E se eu tiver 48 balas para dividir igualmente entre os meus 8 amigos, quantas balas cada um receberá? Fala, professor, mas o senhor acabou de falar a conta aqui agora, é a conta contrária, né? Ó, 48 dividido por 8 vai dar 6, né? Porque 48 dividido por 8, 48 é na tabuada do 8, é vezes 6. É isso mesmo, a gente quer que vocês pensem sobre isso, né? Ó, pensem, vamos pensar. Se 6 vezes 8 é 48, se eu fizer o caminho de volta, 48, né? A operação inversa da multiplicação é qual? É a divisão. Eu multiplico, mas eu divido para voltar ao número original. É o que nós fizemos aqui, ó. 6 vezes 8, 48. 48 dividido por 8, quer dizer, eu fiz o caminho de volta e a operação inversa. 48 dividido por 8
é igual a 6. Entenderam? Então vamos entender, ó. Multiplicação e divisão são chamadas de operações inversas, ok? Podemos usar isto como uma estratégia de cálculo. O que mais? Os termos de uma divisão. Quais são os termos de uma divisão, né? Bom, eu tenho lá dividendo, divisor e o quociente. Quem são esses, professor? Por exemplo, 48, o exemplo nós demos das balas, né? 48 balas dividida para 8 amigos é igual a 6. Mas quem que é quem? Ó, o 48 é o nosso dividendo. O 8 é o nosso divisor. E o resultado dessa divisão é o nosso quociente, ok? Bom, se eu fizer o caminho de volta, né, ó, caminho de volta, ou quer dizer, a operação inversa da divisão, que é a multiplicação, se eu fizer, quanto que é 6 vezes 8? Passa a ser 48. Então, 48 dividido por 8 é igual a 6. 6 vezes 8, 48. Está provado? Operações inversas? Ok, vamos continuar aqui. Eu tenho aqui para uma demonstração. 30 dividido por 6, dá quanto? Dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 6 é 30. A gente multiplica lá, mas põe o resultado aqui de baixo. E fazemos a subtração. Na divisão, a gente faz a subtração. Então, 30 menos 30 dá 0. Ou seja, 30 dividido por 6 dá 5 e o resto é 0. Tá, não tinha falado do resto ainda, tá? Nós vamos falar do resto 0. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com divisão exata, tá? Quando dá 0, a divisão é exata. Mas quem são esses termos que aparecem aqui? Quem que é o 30? É o nosso dividendo. Quem que é o 6? É o nosso divisor. Quem que é o 5? É o nosso quociente. E tem um nome para o 0 também, que é o nosso resto. Então, a maneira que a gente coloca um número, põe essa chavinha aqui, põe o número lá dentro que eu estou dividindo, é chamado de algoritmo. Então, esse é o algoritmo da divisão. Nós vamos fazer alguns, né? Iremos executar alguns desses hoje aqui com vocês, tá bom? 24 dividido por 12, desculpa, 24 dividido por 2 é igual a 12. Tá certo essa conta? Tá, não tá? Ó, dividido por 2, eu estou te perguntando, quanto que é a metade de 24? É 12. Algumas contas a gente consegue fazer, que a gente chamamos de cálculo mental. Eu já havia falado isso na última aula e vou falar hoje de novo. Cálculo mental é aquela conta que você não precisa pôr no papel. Não preciso montar uma chave aqui, o chamado algoritmo, para chegar nesse resultado. Então, eu digo para você que 24 dividido por 2 dá 12 e o resto é 0, porque não sobra ninguém mais para dividir, certinho? Se eu falar assim para você, quanto que é 70 dividido por 2? Ora, 35. E a conta é exata? A conta é exata, ou seja, o resto é também 0. O que mais? 30 dividido por 3. Ah, professor, essa é fácil, ó, 30 dividido por 3 é 10, não é? Preciso fazer conta no papel? Não, posso fazer conta mentalmente, tá? E o resto dessa conta? O resto também é 0, tá? Depois, 80 dividido por 4 é igual a 20, ou seja, o resto é 0. O que essas contas têm em comum? Todas, o resto é 0. Quando o resto é 0, de novo, nós dizemos então que a divisão foi exata, tá bom? Ó, quando o resto de uma divisão é 0, dizemos então que a divisão é exata, ela foi exata. A professora irá dividir uma caixa de bombom com seus alunos. Olha que coisa boa, hein? Pensou? A professora vai dividir uma caixa de bombom. Ela deseja que a divisão seja exata, ou seja, tem uma caixa de bombom, eu vou dividir, mas ela não quer que sobra bombom, quer que dê a quantidade certinha para cada um dos meninos. Tá, cadê a caixa? Tá aqui, ó, bombom bonito, né? Quantos bombons tem lá dentro para dividir com a turma? 12 bombons. Então a professora vai dividir esses 12 bombons. Vamos pensar. 12. Se eu dividir para 12 alunos, cada um vai ganhar um bombom. Vai sobrar algum bombom? Não. Então dizemos então que a divisão é exata, ok? Vamos ver aqui então, ó. 12 bombons divididos só para 2 aluninhos. Ela escolheu 2 alunos dentro da sala e falou, vocês 2 vão ganhar os bombons. Quantos bombons cada um vai ganhar? 6 bombons. Você deve estar pensando, poxa, mas só 2, né? Não dá para aumentar essa quantidade de menino, né? De aluno? Dá. Mas qual que é o próximo número depois de 2 alunos que vai dar uma divisão exata? Porque eu não posso chegar e dividir por qualquer número. Vamos pensar o seguinte, ó, 12 dividido por 3. Quanto que dá 12 dividido por 3? 4 bombons para cada um. Olha que bacana. É bastante, né? 3 alunos vão ganhar 4 bombons cada um.
É divisão exata? É também. Tem mais divisão exata? Se eu pegar o 12, vamos ver? Tem, ó, 12 dividido por 4 é igual a 3 bombons. Continua sendo conta exata. O 12 é um número bacana, ó, divide por 2, divide por 3, divide por 4. Divide por mais? Divide. Ó, 12 dividido por 6 alunos. Quantos bombons cada um vai ganhar? 2 bombons. Ok? Então ela consegue dividir por 2 alunos, por 3, por 4 e por 6, e todos vão dar a conta exata, nós chamamos resultado exato, uma divisão exata, ou seja, não tem resto, não sobra pedaço de bombom, né? Ó, vou ter que partir um bombom no meio aqui, não, isso não tem, tá bom? Olha lá, um chocolate, né? Quem não gosta? Bom, 84 dividido por 6. Vamos fazer essa continha? Eu falo assim para você, pega o primeiro algarismo aqui, 8. 8 dá para dividir por 6? Dá. Dá quanto? Ó, o 6 cabe uma vez dentro do 8, então eu vou lá e coloco 1. 1 vezes 6, 6. Eu multiplico lá e coloco o resultado aqui. Depois que eu coloco o resultado aqui, o que eu faço? Eu subtraio. Vou tirar. 8 menos 6, quanto que dá? 2. Abaixamos o próximo algarismo, ao lado desse resto que está aqui. O 4 desce, vai ficar que número? Vai formar o número, ou a dezena, 24. Tá? 24 é divisível por 6? Sim. Na tabuada do 6 tem o número 24? Pensa aqui comigo. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24. Então o número que cabe aqui é o 4, porque 4 vezes 6, multiplico lá, mas jogo o resultado aqui, 24. E 24 menos 24, resultado, 0. Ou seja, essa divisão é exata, ok? O que mais que eu tenho? Ah, colocamos aqui, né? 84 dividido por 6 é igual a 14. E o resto, ó, o resto é 0. Vamos treinar mais uma continha? Tá lá, ó, 125 dividido por 5. Então fica assim, ó. 1 divide por 5? Não, 1 sozinho não tem jeito. E 12, né? Se eu pegar 12, 12 divide por 5, divide, dá quanto? Dá 2. 2 vezes 5, 10. Lembrando, a multiplicação lá não pode ultrapassar o número que está aqui. Tem que ser igual ou menor. 2 vezes 5, 10. Quanto que é 10? Desculpa, quanto que é 12 menos 10, né? 12 menos 10 é 2. Acabou? Não, ela ainda tem um 5 para a gente usar ele. O que eu faço? Eu desço o 5 até aqui, ó, do lado do 2, tá vendo aqui? E formamos o número 25. Agora o que eu vou fazer? 25 dividido por 5. Essa é fácil, né? 5, né? Tabuada do 5, ó. 5 vezes 5, multiplico lá, põe o resultado aqui, 25. Subtraio esse menos o valor que eu acabei de colocar aqui, 25 menos 25, 0. Ou seja, encontramos uma divisão exata. 125 dividido por 5 dá 25 e resto 0. Lembra da multiplicação? Nós fizemos uma maquininha, a maquininha que transforma lá. Qual o segredo da máquina em transformar os números? Eu tenho o número 14. Esse número 14, na hora que ele entra dentro da máquina, ele sai do outro lado transformado. Ó, ele entra 14 e sai 2. O que será que está acontecendo dentro dessa máquina? Entra 14 e sai 2? Tá. Diminuiu? Diminuiu. Quando diminui, ou é subtração ou é divisão. Entrou o número 28, pega o 28, dá uma rodada nele aqui e joga dentro da máquina. O que saiu do outro lado? 4. Entrou 28, saiu 4. A dúvida do nosso colega. O que será que está acontecendo? O que acontece dentro dessa máquina? Né? Acompanha comigo. Para o 14 virar 2, eu penso assim, bom, se eu pegar 14 e dividir por 7, dá 2. Se eu pegar 28 e dividir por 7, dá quanto? Dá 4. Então já sei o segredo. O segredo dessa máquina é divide o número por 7. Todo número que entra de um lado, sai do outro, dividido por 7. Então vamos lá, 35 dividido por 7 dá quanto? Muito bem, quem falou correndo aí, ó, 5. E o outro, 63 dividido por 7, quanto que vai dar? 9. E 77 dividido por 7, essa eu vou esperar você pensar. Quanto deu? Muito bem, quem falou 11, acertou. 77 dividido por 7 vai dar 11. Legal, né? Também gostei. Vamos para a próxima. Divisão, situação, problema. Ele fala assim para nós, ó, 5 amigos foram a uma pizzaria e gastaram R$180 ao todo, mas 180 para os 5, né, poderem pagar essa conta. Eles dividiram a conta igualmente.
Quanto que cada um pagou? Vamos ver? Então tá aqui, ó, 180 dividido por 5. A escrita é assim. Mas como é que eu ponho ali, professor? Como é que eu faço a conta? Chamado algoritmo da divisão. Nós vamos montar esse algoritmo. Como é que fica, né? Ó, tá a dúvida do nosso amigo. Então eu ponho 180, abro a chavinha e lá dentro eu vou colocar o quê? 5, porque não eram 5 pessoas? Quanto que dá 180 reais dividido para 5 pessoas? Um sozinho divide por 5? Não. Então eu tenho que pegar os dois primeiros algarismos, que vai dar 18. 18 dividido por 5 vai dar 3. Por que 3, professor? Porque 4, se eu coloco 4, 4 vezes 5, 20. 20 passa, não pode ser. Então ficou 3. 3 vezes 5, 15. 18 menos 15, vamos subtrair, quanto é que vai sobrar? 3. O que nós fazemos? Abaixamos o próximo número, o 0. O 0 do lado do 3 se torna 30. 30 dá para dividir por 5? Dá. 5 vezes 6, 30. Colocamos o 30 aqui. 30 menos 30, 0. Bom, vamos lá. Então, cada um pagou R$ 36. Júlia comprou uma televisão por R$ 780. A loja dividiu o valor em 15 parcelas para ela, tá? Iguais. Determine o valor de cada parcela. Bom, tá aqui, ó, 780 dividido por 15. O que a gente vai fazer? Montar o algoritmo. Como é que fica? Né? A dúvida do nosso colega de novo. Como é que fica? Então tá lá, ó, 780, colocamos a chave, colocamos 15. Pergunta, se eu pegar o primeiro algarismo, 7, 7 dá para dividir por 15? Não, 7 é menor que 15, não tem como, não é mesmo? Então quem que eu tenho que pegar? Tem que pegar a dezena 78. 78 dividido por 15, vamos pensar, qual que é o número mais próximo, né? Ó, 5, por quê? 5 vezes 5 dá 25, sobe em 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Ah, 75, professor. Isso mesmo, ó. 5 vezes 15, 75. O que eu faço? Subtraio. 78 menos 75, 3. Próximo passo, desce o próximo número. Professor, mas o número é 0. Eu sei, mas quando ele fica do lado do 3, ele se transforma em 30. Agora a pergunta é, quanto que é 30 dividido por 15? Ou quantas vezes o 15 cabe dentro do 30? 2 vezes. Então tá lá, 2 vezes 15, 30. 30 menos 30, 0. Também é uma divisão exata. O valor que cada pessoa vai pagar... O valor de cada parcela é de R$ 52. Ok? Bom, é o que eu tinha para a aula de hoje. Vamos fazer uma revisão aqui, como é de costume? Resumo da nossa aula. Na aula de hoje nós falamos sobre a divisão, tá? Mostramos que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Falamos também sobre os termos usados na multiplicação. Dividendo, divisor, o resultado da divisão, que é o quociente, e temos o resto, tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar com o resto zero, que seria a divisão exata. Bom, mostramos o uso do cálculo mental na divisão. Mas eu posso usar o cálculo mental? Posso. Quando? Dividir por 10, dividir por 100. Mas esse assunto é da nossa próxima aula, tá? A divisão é chamada de exata quando seu resto é igual a 0. Praticamos alguns algoritmos, né, da divisão em situações problema. Eu aguardo vocês para a gente falar da divisão por 10, por 100 e por 1000. Mas esse é assunto da nossa próxima aula. Obrigado mais uma vez. Tenham todos bons estudos.